Olá, vamos então agora para o exercício número 2 da parte de pórtico, né? A gente viu no primeiro exercício o que é um pórtico composto de barra horizontal e barra na vertical. Esse aqui é um pórtico que a gente tem aqui um encontro de 3 barras, né? Uma barra na horizontal, a barra CD, a barra BC também na horizontal e a barra na vertical, aqui a A passa pelo ponto F, C. Tá? Então, primeiramente, a gente tem que fazer a resolução das reações de apoio, né? Então a gente vai começar lá fazendo as reações. Primeiro procedimento, a gente precisa determinar os aparelhos de apoio, né? Então aqui eu tenho um aparelho de apoio que é fixo. Então aqui eu vou ter uma reação que eu vou chamar ela de VA. O fixo eu também tenho uma reação na horizontal. Então essa minha estrutura ela fica travada, né? Verticalmente aqui na horizontal. E aqui no meu ponto E eu vou ter a reação de apoio HE, né? Porque ele está travado aqui na horizontal. Meu aparelho de apoio, ele está ali, no caso, ele está deitado, né? Então, vamos começar pelo somatório de força na vertical. Esse somatório tem que ser igual a zero para a estrutura ter equilíbrio. De baixo para cima, positivo. Sempre começar a analisar da estrutura da esquerda para a direita, né? Então, começando aqui da esquerda, eu tenho aqui a minha carga distribuída, né? Então, a carga distribuída é de 2 toneladas de força por metro. Então, é 2 vezes a distância. Eu tenho aqui 2 metros de carga distribuída, mais 8, né? Os 10. Esse carregamento está para baixo, então ele vai ser negativo. E aí, eu analiso essa barra na vertical aqui. O 4 está na horizontal, não entra na conta. O HA não entra na conta. E eu vou ter o VA aqui. O VA, ele está de baixo para cima, então vai ser positivo. E eu analiso essa outra barra aqui na vertical, e aqui não tem nenhuma reação na vertical, né? Somente na horizontal. Então aqui eu termino a minha igualdade. Então aqui vai dar menos 20, mais o VA, igual a zero. Então eu chego que o meu VA vai ser igual, esse menos 20 vai para o outro lado, mais 20 toneladas de força. Achei uma das 3 reações aí que a gente precisa descobrir. Próximo que dá para a gente fazer é o somatório de momento. Um ponto para sair o resultado é interessante fazer o somatório do momento no ponto A, porque eu elimino a incógnita do VA, do HA e fico somente com o HE, tá? Então, sentido anti-horário, somatório de momento positivo, vou fazer o momento em volta do meu ponto A. Então, o VA e o HA não vai gerar momento, porque não tem distância. O restante aqui da carga a gente conhece, e vão ficar só com a incógnita do HE, né? Então, começando do ponto A, primeiro que a gente vai aqui para cima, a gente encontra o 4. E eu preciso fazer esse 4 vezes uma distância, né? E essa distância tem que fazer 90 graus, né? O braço de alavanca. Esse 4 está aplicado na mesma linha que o E aqui. Então, é 4 vezes 4. O giro dele está no sentido horário. Então, aqui vai ser negativo. Aí, analisando aqui a parte de cima, a gente chega na carga distribuída, que é o 2. Só que é o 2 vezes 2 mais 8, 10, né? Qual distância, né? A gente sempre vai fazer o braço de alavanca com a distância no centro da carga distribuída. Então, aqui no total tem 10 metros, então vou marcar 5. Só que é a distância do ponto A até o centro, né? Então, seria essa distância aqui, né? Daqui até o meu centro. O 5, ele é daqui até o ponto D e daqui até o ponto B. Se isso aqui tudo é 5, eu tenho que descontar 2. E aqui sobra 3 para o meu braço de alavanca. Então, é 2 vezes 10, que é a minha carga, vezes 3, que é o meu braço de alavanca.
Que sentido? Então, ponto A tá por baixo, também no sentido horário, tá? Então, aqui vai entrar como sinal negativo, tá? Mais o que? Tenho mais o 2 e mais o HE. Vou colocar aqui o sinal de mais para continuar a equação aqui embaixo. Então, eu vou ter o 2, carga concentrada, né? Aqui eu esperava colocar o sinal para ver o sentido ainda, né? Determinar o sentido, né? Vezes qual distância? Ponto A até essa projeção aqui 90 graus. Ó. Então, essa distância daqui até o ponto A. Essa distância aqui, ó, daqui até o... do G até o ponto A vai ser o 4 mais 2, 6. Ponto A está girando sentido anti-horário, né? Então estava certo que eu tinha colocado aqui, né? Vai ser positivo. E aí, o último que falta, que é o HE. Vezes a distância do HE, está aplicado na mesma linha que o 4, até o ponto A, essa distância aqui vale 4. Giro no ponto A, vai estar girando para cá, né? Então ele vai estar no sentido horário. Então aqui vai ser negativo. E tudo isso aqui vai ser igual a zero. Ficou em duas linhas a equação ali, mas agora a gente já vai simplificar um pouco, né? Então aqui vai ficar menos 4 vezes 4, 16, menos 2 vezes 10, menos 20, vezes 3, menos 60, 2 vezes 6, mais 12, menos o HE, que a gente quer descobrir, né? Vezes 4. Isso aí igual a zero. Então aqui vai ficar menos 76 com mais 12, menos 64, menos HE, vezes 4, igual a zero. Esse HE vai para o outro lado, né? Então, vou isolar aqui o HE. Então, ele vai ficar igual a menos 64, dividido por 4. Bom. Então, o resultado, a gente chegou aqui, e por 2, 32, 16, né? Menos 16 tonelada força, tá? Então, a gente chega aí no resultado no nosso HE, né? Vai ser igual a menos 16 toneladas força. Achamos aqui o VA e achamos o HE. Falta o nosso HA. Então, o somatório de força horizontal, né? Da esquerda para a direita. A gente já encontra aqui o 4. Esquerda para a direita positivo. Então, vai ser mais 4. Aí, aqui nós temos o HA, né? Aqui embaixo, mais HA. Aí temos o menos 2, que está para lá. E o HE, que está para a direita. Primeiro faz a parte aqui de incógnita, né? Deixa o HE, depois você troca pelo resultado que você encontrou lá anteriormente, tá? Então aqui dá para somar, né? O 4 com o menos 2, né? A gente vai ter aqui mais 2. Aí mais o HA, que é o que a gente quer encontrar. Mais o HE. Só que aí a gente encontrou que o HE vale menos 16, né? Fica igual a zero. Então, HA menos 14 igual a zero. E o nosso HA vai ser igual a mais 14 toneladas força. Chegamos aí nas 3 seções de apoio que a gente precisa para fazer os diagramas. Agora a gente vai começar a fazer o diagrama pela normal. Conforme no exercício 1, né? A gente vai ver a normal diretamente nos pontos. Então a gente não vai fazer mais os trechos, né? Vamos começar aqui pelo ponto A, né? Então vou calcular a normal em A. Lembrando que a convenção, né?
da parte da normal eu tenho a convenção, no caso de pórtico, eu tenho para a barra que está na horizontal e tenho a convenção que está na barra na vertical, né? Sempre da normal é saindo da seção, vai ser positivo. Então sai para a esquerda positivo, sai para cima positivo, sai para baixo positivo. Sempre saindo da posição positivo. Então vamos analisar aqui o NA. Então eu faço a seção aqui e vou olhar que tá para baixo, né? Tô cortando a barra na vertical. Então a convenção é essa aqui, ó. Então a força que tá para baixo é positivo. E aqui eu tenho o VA que tá para cima, né? Então o meu resultado vai ser menos o VA. Quanto que eu encontrei que era o VA anterior? 20, né? Então vai ficar 20 menos 20 toneladas força. Vamos para o próximo ponto. Então vamos andando aqui durante a barra, né? O NF. O NF eu estou vendo a mesma coisa que o ponto A, né? Quando eu tampei aqui eu só tinha o VA, menos VA. Então no F aqui, menos VA também. Então normal em F também, menos 20 toneladas força. E aí quando que a gente chega aqui em cima no ponto C, a gente está no mesmo dilema que é aquele que a gente viu no primeiro exercício. Porque o ponto C, eu tenho 3 pontos aqui, ó, que eu vou ter que fazer normal. Um é o ponto C para baixo, um é o ponto C para a direita e um é o ponto C para a esquerda. Então, o que a gente está seguindo a sequência aqui é na barra vertical, o NC, né? Normal em C. Vou fazer em azul aqui, para baixo. O NC para baixo é a mesma coisa que o NF, que o NA, porque não apareceu nada aí mais no mesmo sentido, né, da minha barra. Apareceu o 4, mas o 4 vai influenciar lá na cortante, não aqui. Então, normal continua sendo menos 20 toneladas de força. Beleza? Agora, analisando a barra aqui na horizontal, a gente vai aqui para o N em B. Ponto B, quando eu tampo aqui, olho para a esquerda, não tem nada. Então, normal em B aqui é 0. E o ponto C, esquerda, né? O nosso ponto C, que é exatamente esse ponto aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, vou tampar toda essa estrutura. Quando eu tampo aqui, eu tampo da vertical e tampo o resto, tá? E vou olhar só para cá. Tem alguma coisa aqui na horizontal? Nada, né? Então, aqui minha normal, esquerda do ponto C vale 0. E agora eu vou olhar o meu ponto C, a direita do ponto C. E aí eu vou ter que ver se eu tenho alguma coisa aí que vai gerar normal. Então eu tampo aqui. Essa parte aqui, essa barra aqui, ela some, né? Eu tô tampando ela também, porque eu tô um pouquinho aqui do encontro, né? Se eu tô um pouquinho do encontro, essa aqui eu não considero mais. E agora eu vou olhar a convenção aqui, né? Daqui para lá, né? Tô cortando a barra na horizontal, tô olhando para a direita, né? Então, o que estiver saindo da seção para a direita vai ser positivo. Então, tampei aqui. Essa barra distribuída aqui está gerando uma cortante nesse ponto. E aí, aqui no caso de pórtico, eu tenho que olhar o restante da barra. Isso aqui é tudo um conjunto. E aí eu tenho 2 aqui, né? Então, eu vou ter, tá para cá, né? Menos 2. E vou ter o HE, que é mais HE. Né? Que tá para lá. Então tá ok. Então a normal em C, a direita, né? Vai ser igual ao menos 2 mais HE. E o mais HE a gente tinha encontrado que valia menos 16, né? Então menos 16, o resultado vai ser menos 12 toneladas força. Fizemos aí alguns pontos, né? Mas ainda falta outros para a gente definir aí, né? Então, vou apagar aqui para a gente continuar. A gente fez ali o ponto C à direita, né? Então, a gente fez aqui à direita. E quando eu venho caminhando aqui na minha viga, né? Eu venho passando a minha seção,
isso aqui que eu contei, ele continua. Então, quando eu chegar bem aqui, ó, eu vou ter a minha normal esquerda do ponto C. Isso aqui que eu estou colocando, ele é a localização da minha seção. Não obrigatoriamente eu preciso olhar para a esquerda, tá? Eu posso tampar aqui, ó, e olhar tudo que tem para a direita. Se eu olhar tudo que tem para a direita, eu continuo com menos 2 e o menos 16. Então, menos 18. Mesma coisa do que o anterior. E quando eu chego na barra horizontal aqui, né? No N, E. Eu vou ter aqui... quando eu olho para baixo, nada, né? Não tem nenhum carregamento aqui que está nesse sentido. Zero. E quando eu chego no ponto G, mesma coisa. Zero. E quando eu chego no ponto D, só que para baixo do ponto D, que é essa seçãozinha aqui. Normal, também zerada, né? Porque tudo que eu tenho aqui está no horizontal. Que vai girar cortante em momento, mas não normal. E aí, chegamos no final dos nossos pontos aí para normal. Então, agora vamos passar para a parte de desenhar o diagrama, né? Desenhar um diagrama da normal, que a gente acabou de fazer os pontos. Quando a gente faz o ponto, ele fica muito mais fácil para a gente conseguir representar, né? Lembrando que quando a gente fala da barra horizontal, para cima é positivo, para baixo é negativo. Quando a gente fala da barra vertical, para a esquerda é positivo, para a direita é negativo. Então, da normal, começando lá pelo nosso ponto A gente encontrou que a normal valia menos 20. Então, aqui, a minha barra está comprimida. Quando a gente chegou aqui no ponto F, a gente encontrou o mesmo menos 20. Não houve mudança aí de compressão. E quando a gente chegou aqui no ponto C para baixo, também encontramos o menos 20, tá? Então, esse nosso gráfico dessa barra, ela é constante e toda essa barra está sendo comprimida porque a minha normal ela está com um sinal negativo. Você pode fazer o fechamento do teu gráfico, então ligar ele, porque ele é constante, e pode pintar ele para você não ter dúvida, né? E eu entender aonde que está fazendo o seu diagrama, né? Onde é o final do diagrama e aonde é a barra. Por isso que é interessante fazer o diagrama sempre com outra cor, tá? Então, vou fazer outra cor aí de caneta, né? Os meninos só tem vermelho, azul e preto, mas faz um esforcinho aí, né? Para ajudar o professor. Aqui no ponto B, eu não tenho compressão, não tenho força normal, né? Então, minha normal que a gente encontrou é zero. Aqui, à esquerda do ponto C, a gente encontrou também é zero. E quando a gente fez aqui a direita do ponto C, a gente encontrou que o valor valia menos 18. Menos 18 toneladas de força. Tá? E quando a gente veio caminhando aqui nessa barra, a gente chegou aqui no final, à esquerda do ponto D, e também estava valendo o menos 18 toneladas força. Então, independente do lugar, continua sendo menos 18. Então, ligo meus pontos, porque é constante. Aqui eu pinto meu diagrama, escrevo aqui bem grande que ele é negativo, né? Essa sobreposição de diagrama não tem problema, né? Porque ele está um em cima do outro, os softwares jogam desse jeito. E aí eu entendo, né? Qualquer um, né, que fez a parte de mecânica de estruturas, através disso, entende que essas duas barras aqui, o diagrama é negativo e elas estão sofrendo compressão. Aqui no ponto E, a gente não achou, né? Normal igual a zero, ponto G igual a zero e D para baixo também igual a zero. Então, esse aqui é o nosso diagrama do esforço normal, finalizado aí, barra horizontal e barra vertical. Agora vamos para o diagrama da cortante. Convenção da cortante, quando a gente está olhando na barra horizontal, quando eu olho para a esquerda, tudo que tiver para cima,
que faz 90 graus com a minha barra, está exercendo cortante positivo. Quando eu olho para a direita, quando ele está para baixo, ele é positivo. Na barra vertical, como se eu desse esse giro aqui, né, na convenção, quando eu olho para baixo da barra, tudo que tiver à esquerda é positivo. Quando eu olho para cima, tudo que tiver à direita é positivo. Vamos começar aqui pelo ponto A, chama o cortante de Q, né? Alguns livros chamam de V, mas eu acho um pouco confuso para seções de apoio, né? Então aqui cortante, vou olhar para baixo, meu HA tá para a direita, né? E aqui a convenção, quando eu olho para baixo, que a esquerda é positivo. Então vai ser menos HA. O HA, a gente chegou com o resultado lá, que era 14, né? Positivo. Então, o cortante vai ser menos 14 toneladas força. Próximo passo é subindo, né? Tenho aqui o ponto F. O ponto F, eu posso fazer ele, o para baixo é o mesmo, né? Que o ponto A. Então, quando eu tenho só uma carga concentrada, eu considero ela. Que eu estou fazendo um pouquinho para cima aqui para considerar ela, tá? Então, eu estou fazendo a cortante em F. Então, quando eu olho um pouquinho para cima de F, eu tenho o HA, que é negativo, né? Menos HA. E eu tenho o 4. 4 também está para a direita. Vai ser menos 4. Então, a cortante em F, menos 14, menos 4. Chega um resultado de menos 18 toneladas força. Tonelada força. E chego no meu ponto Q, C, para baixo desse ponto, né? E quando eu olho para baixo, eu estou vendo o 4 e estou vendo o HA igual de cima. Vai ser o menos 18 toneladas força. Se você está com prática aí, você já consegue ver a formação do teu diagrama, tá? Então já consegue ver onde que ele está dando os dentes aí. Ou se o diagrama ele é retangular, se ele é triangular, você já vai conseguir ver só pelos resultados pontuais que você está fazendo aqui. Cortante em B. Tampo aqui, né? Olho aqui para a esquerda, não tem nada, então vale 0. E a cortante em C, à esquerda. Que é isso aqui. Quando eu olho isso aqui, lembra que sempre o diagrama, quando tem carga distribuída, é um triângulo, né? E quando eu tenho cargas concentradas, ele vai virar um retângulo e ele vai dar o salto dessa carga aqui, né? Então, quando eu olho aqui o C à esquerda, eu tenho essa carga distribuída, né? Quanto que eu tenho aqui para a esquerda dessa carga distribuída? Eu tenho 2 vezes a distância, né? Então, eu tenho 2 vezes a distância, que é 2. Se eu corto aqui e olho para a esquerda, se está para cima é positivo. Se a carga distribuída está para baixo, então é negativo. Então, minha cortante esquerda de C, menos 4 toneladas força. Vou apagar aqui para fazer o restante. Cortante C, direita, né? Sim, um pouquinho aqui. Então, eu vou cortar isso aqui some tudo. Então, só o que está de cortante para cá. Vou olhar para cá, tudo que é para baixo é positivo. Então, a primeira coisa que eu tenho é essa carga distribuída. Então, aqui, igual, né? 2, que é a carga distribuída, vezes essa distância, né? Essa aqui. Porque o 2 eu tô sumindo com ele, né? Então, vezes 8. Essa carga está para baixo é positivo. Maravilha. Então, isso aqui é positivo. E eu tenho mais alguma carga que está cortando minha seção aqui? Esse 2 e esse VHE, ele exerce a normal aqui, porque eu estou na barra horizontal, eu estou aqui, ó. Então, eu só tenho isso aqui, tá? Então, minha cortante, ponto C, direita, vai ser igual a mais 16 toneladas de força.
Maravilha, hein? E nesse intervalo aqui, a cortante vai diminuindo. Porque imagina, ó, você tá aqui, ó, tá vendo 2 vezes 8, né? 16. Se eu vier bem no meio, eu vou ter 2 vezes 4, 8. Então minha carga tá, meu diagrama, né, tá diminuindo. Se eu vier aqui no canto, não vou ter nada, que vai girar cortante. Então esse meu triângulo ele vai estar no 16 aqui, 8, 0. Olha, vi até o gabarito do diagrama aí já. E aí, a cortante no ponto E. Ponto E, a gente tampa aqui ele um pouquinho para cima. E aí eu tenho meu HE, né? Se eu olho para baixo, né? Tem que estar para lá para ser positivo. E meu HE está negativo, então vai ser menos HE. E quanto que vale o meu HE? Eu cheguei lá na conclusão, né? Que ele valia menos 16, né? Então aqui eu vou ter o menos, né? Com menos 16. Então minha cortantinha é igual a mais 16 toneladas força, tá? Quando eu chego na seção até um pouquinho antes aqui do ponto G, vale o mais 16. Quando eu passo a seção, eu tenho que somar esse 2, né? Então aqui eu vou ter o menos E, né? Vai ficar o menos 16, igual que eu tinha feito aqui no canto, só que apareceu esse 2. Se eu olho para baixo, para a esquerda é positivo e o 2 está para a esquerda. Então vai ser mais 2. Então minha cortante no ponto G, né? G vai ser igual a mais 18 toneladas força. E quando eu olho aqui no ponto D, baixo, eu vou ter a mesma coisa, né? Eu vou ter o menos 16, o mais 2, mais 18 toneladas força. E a gente faz todos os pontos, todas as mudanças de carga, carga concentrada, sempre os finais das barras, encontro dos nós. Se precisar, você faz um ponto intermediário para você fazer o diagrama, tá? Para depois só você começar a elaborar o teu diagrama. E agora a gente vai passar, então, todos esses pontos que a gente achou da cortante para o diagrama. Então, a gente começou anteriormente, né? Pelo ponto A, né? Lembrando que quando a gente faz o diagrama de cortante, na barra horizontal para cima é positivo, para baixo é negativo. E na barra da vertical, para a direita aqui é negativo e para a esquerda é positivo, tá? Mesma convenção do esforço normal. Aqui no ponto A, a gente calculou a cortante como menos 14, né? A gente encontrou aqui menos 14. Quando a gente chegou aqui no ponto F, a gente encontrou menos 18. Menos 18, passar um pouquinho aqui do 14, né? Menos 18. Essa é a diferença aqui. Já dá para você observar que foi por causa da carga concentrada, né? Que a gente encontrou. E aqui no ponto C para baixo, a gente também chegou no menos 18, tá? A gente pode fazer a ligação desses pontos, lembrando que aqui é uma carga concentrada, então nesse trecho da viga, esse esforço aqui, esse diagrama é reto, e nesse trecho da viga, esse diagrama aqui é reto. Então são linhas retas, né? Preenche aqui com o sinal e risca aqui o diagrama para facilitar a sua visualização. Como eu falei, essa diferença aqui no diagrama de cortante é o salto da carga, né? De 4 toneladas, né? Que a gente encontrou lá. No ponto B, a gente calculou que a cortante é 0. E aí a gente fez o cálculo aqui. O 2
da carga distribuída, né, vezes 2 da distância, e a gente encontrou aqui o menos 4 toneladas. Quando a gente fez para a parte do ponto C à direita, a gente encontrou aqui o valor de mais 16. Então o gráfico ele sobe aqui em cima, né? Mais 16. Fazer a ligação desse ponto aqui, dessa barra horizontal na esquerda. Essa barra horizontal na esquerda virou um triângulo, né? Que negativo. Por que triângulo? Porque eu estou falando de carga distribuída. Então carga concentrada vai ser retângulo, né? Onde tiver na minha viga. Se tiver misturado, vai ser triangular também, ou trapezoidal. E aqui onde só tem carga distribuída vai virar carga triangular. Não fiz mais nenhuma cortante aqui no meio, mas poderia fazer aqui o que a gente conversou que seria o 8, né? E aqui no final, o D esquerda, encontrei que é cortante que vale 0. Se eu tenho carga distribuída entre eles, eu posso ligar esses dois pontos. Ligando esses dois pontos, o diagrama ele dá como triangular. E aí a minha cortante aqui fecha no ponto 0. Tá? Para a esquerda aqui é positivo, né? Para a direita é negativo. Aqui no ponto E a gente encontrou aqui 16, né? Mais 16. Aí quando a gente considera o ponto G, a gente encontrou mais 18. Aqui passou um pouquinho também. Mais 18. E essa diferença é por causa daquela carga que está sendo aplicada aqui, né? E aqui a gente chegou também no mais 16, né? D para baixo. Ligando os pontos, a gente tem todos aqui linhas retas, né? Porque eu só tenho carga concentrada aqui no meio, né? Não aparece mais nada, né? Pinto aqui meu diagrama, né? E aí a gente sabe, né? Que essa diferença aqui, esse degrau, né? É o 2 toneladas, que é aquela carga que está sendo aplicada aqui nessa direção. Então chegamos à conclusão que esse pórtico aqui, todas as barras sofrem através do esforço cortante. Tá? Então todos aqui no teu dimensionamento, você vai ter que calcular o teu material para resistir ao esforço cortante. E aí agora vamos partir para o momento, né? Para o momento fletor, o terror, né? Mas aí tem que tomar muito cuidado na hora que for fazer as distâncias, tá? Não é difícil, só tem que tomar cuidado na hora que for colocar os números, tá? A maioria do pessoal erra na parte das contas, porque copiou um valor errado ou fez uma conta errada, tá? Dá uma olhada na convenção, então na parte de vigas, né? Momento para cima, independente se é para esquerda ou para direita, é positivo. E quando a gente está fazendo da barra que está na vertical, sempre para a esquerda aqui é positivo. Como se pegar essa convenção e desse um giro no sentido anti-horário nela, tá? Então vamos começar pelos pontos, né? A gente está fazendo sempre o ponto A antes, né? Então momento em A, estou cortando a barra na vertical, né? Então todo momento que for para a esquerda é positivo. Tampo aqui, não tenho nenhum momento aplicado, então é 0, né? Meu aparelho de apoio aqui é 0. Se eu tivesse um engaste, aí eu ia considerar o momento do engaste, tá? Venho aqui para cima, no caso do momento a gente não precisa fazer igual da cortante, né? Ficar preocupado se embaixo ou em cima da carga, porque mesmo se for em cima, um pouquinho embaixo, ele não dá o salto, né? Porque esse 4 não vai ter braço de alavanca, se ele for para baixo ou para cima. Então, o momento a gente só faz do ponto, tá? Então, eu vou fazer o momento em F. Momento em F, o que tá dando um giro aí, né? O VA aqui só exerce normal. O HA, ele faz cortante e o momento. Então, ele vai ser o HA vezes a distância do ponto F até o A, que é 4. Se o giro estiver para a esquerda, é positivo. No caso, o HA está para a direita. Então, aqui vai ser negativo. A gente chegou na conclusão lá, né? Que a nossa reação de apoio HA valia 14, né? Então, é menos 14 vezes 4. Então, o
nosso momento no ponto F vai ser igual a menos 56. E vocês, por favor, me acertem a unidade, né? Porque senão perde nota do AVA lá, né? Tonelada força vezes metro. Eu fiz a carga em tonelada força e a medida tem metro. Beleza, fechou, tá? E agora, vou subindo aqui, o próximo ponto que eu tenho que fazer é o ponto C. Para baixo, né, do ponto C. Ponto C, baixo. Vai ser igual. O VA também não vai fazer, né? Porque está no sentido da barra. Eu vou ter aí o H, que vai me gerar momento, vezes qual o braço de alavanca, a distância do ponto C até o ponto A. 4 mais 2 mais 2, 8. O sentido do giro também está assim, né? Ele vai ser negativo. E aí apareceu mais uma carga, né? Que é o 4. E o 4 também está no mesmo sentido. Vai ser menos 4 vezes a distância do ponto C até o 4 toneladas. 2 mais 2, 4. Então, o momento em C para baixo vai ser igual o HA, né? Valia 14, né? Que a gente tinha encontrado esse ponto, né? Então vai ser 8 vezes o 14, né? Menos 14 vezes 8. E aqui menos 4 vezes 4, 16. Quer dizer que o momento em B, momento em C para baixo, vai ser igual menos 128 tonelada força vezes metro. Chegamos aí no momento das barras na vertical. Agora vamos para o momento da barra na horizontal, né? Começamos aqui pelo momento em B. Então eu vou olhar agora essa convenção, né? Se estiver olhando para a esquerda, né? Momento em B aqui não tem nada à esquerda. Então em B vai ser 0. E a gente vai fazer o que o próximo ponto é o C. Esquerda, né? Ponto C. Quando eu olho aqui para a esquerda do ponto C, o que eu tenho? A carga distribuída. Qual que é o valor da carga distribuída? É 2 vezes a distância, né? Que é 2. Isso aqui é o valor da carga, tá? Vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca é metade da carga, metade, até a barra, né? Se isso aqui tudo é 2, a metade é 1. Então, vezes 1. Coloco parênteses para você não se confundir. Tá para baixo, olha aqui para a esquerda, para cima é positivo. Se ele tá aqui para baixo, né, ele vai ser negativo. Então, o nosso momento à esquerda do ponto C é igual a menos 4 tonelada força vezes metro. E aí, temos que fazer agora a direita, né? Então, temos que fazer a direita do ponto C. Esse é mais chatinho, né, cara? Esse é já um pouquinho mais complicado, né? Então, a direita, vamos pegar aqui a seção, tudo que tá para cima, positivo. O que tá fazendo girar o ponto C? Tudo, né? Resumindo, é tudo, né? Então, vamos olhar o primeiro aqui, devagar, não desespera nessa parte, que eu vejo de aluno no horário da prova, desesperado nessa parte aqui. Então, analisa o que você tem que contar. Quantas cargas tá girando aí? O 2, carga distribuída, esse 2 concentrado e o HE. Beleza. O 2 da carga distribuída, vamos achar o valor dele. 2 vezes, qual que é a distância que tá a carga distribuída? 8. Professor, por que não 10? Porque o 2 tá para cá. Tá, você cobriu aqui. Você cobriu aqui, ó, fez a seção, tudo isso aqui sumiu, tá? Então é 2 vezes 8. Isso aqui é a carga, tá? Ainda falta o centro dela, tá? E é o centro do 8. Vou até apagar esse 3 aqui que a gente fez no anterior. Isso ainda põe. Agora eu quero o centro do que eu tô vendo.
tá? Então, se aqui é 8, eu quero o centro do 8. Então, é vezes 4. Se ele está para baixo é negativo. O que mais gera momento aí? O 2. E o 2 vezes quanto, né? 2 vezes a distância dessa aqui, ó. Se você fizesse uma projeção dessa distância 90 graus com o ponto C. Então, vezes 2. Também está girando para baixo, né? Então, ele está fazendo assim, ó. Então, é negativo. E aqui eu vou colocar um sinal de mais para continuar aqui com a ação na parte de baixo, né? Então, o HE, só que o HE ele tá para lá, então para lá vai ser positivo. Então, aqui a gente vai fazer mais o HE vezes a distância do HE, essa projeção aqui até o ponto C, que é 2 mais 2, 4. Vamos simplificar para caber aqui. MCD. Então, aqui vai ficar 2 vezes 8, 16, vezes 4, menos 64. Menos 2 vezes 2, menos 4. E o HE, a gente tinha saído lá da equação, né? Da reação de apoio, que era menos 16, né? Então, vamos substituir aqui. Menos 16, né? Mais, com o menos que eu coloquei, vezes 4. Então, o resultado que a gente vai chegar aí é de menos 132 toneladas força vezes metro. Menos 64, menos 4, menos 64, né? Daria menos 128, menos 4, menos 132. À direita. Agora, restam alguns pontos pra gente, né? O fechamento aqui da barra da horizontal e depois essa barra aqui, né? Então, o fechamento dessa barra, né? É o momento à esquerda do ponto D, né? Momento à esquerda do ponto D. Então, eu vou tampar aqui e vou olhar tudo que está gerando momento, né? Então, o 2 aqui ele vai me gerar momento. 2 vezes qual a distância do ponto D até o 2, que é o 2. Se eu tampar aqui, para cima positivo, tô fazendo a barra na horizontal, né? Tô cortando aqui, olhando para a direita, que eu tô aqui. Então, tá para baixo, negativo. E o HE? E o HE tá para cima. Então, é mais HE vezes 4, que é o braço de alavanca. Quer dizer, um momento em D. E vai ser igual aqui o menos 4, menos 16, vezes 4. Então, a gente fecha aí o valor, né? Com o menos 68. Aqui vai dar 32,64, menos 64, com menos 4, menos 68 tonelada força vezes metro. Fiz esse ponto aqui à esquerda. Agora eu vou para a barra da vertical. Vamos começar pelo ponto E, que está aqui no começo da barra. Ponto E tem uma coisa que gera momento? Não tem nenhum momento aplicado. E esse HE aqui ele não gera momento ainda, né? Porque não tem braço de alavanca. Então, o momento no ponto E é 0. Vamos para o ponto G. Ponto G, estou cortando vertical, então mudou a convenção aqui. Agora, tudo que tiver para a esquerda aqui, positivo. Então, aqui no ponto G, o HE está para a direita. Então, vai ser menos HE, né? Menos HE, vezes a distância, né? Que é 2. O
HE, né, a gente encontrou o sinal aqui negativo da convenção, e lá a gente chegou que o resultado do HE, ele era menos 16, né? Então vai ficar menos do resultado vezes o 2 da distância. Menos com menos mais, né? Então aqui o mg ele vai ser igual a mais 32 tonelada-força vezes metro. E aí o último ponto, né? Ficou faltando o momento em D para baixo, né? Isso aqui, ó, né? Ainda estou na barra da vertical. Então, quando eu olho para baixo, o que eu tenho aqui? Eu tenho o HE vezes do ponto D até o E, que é 4. Ele está para lá, então ele é negativo. E o 2. Vezes que distância? O 2 também, né? Que é a distância aqui, né? A carga 2 e a distância 2. Tá para a esquerda, então aqui vai ser positivo. Então, momento em D para baixo, né? Eu vou ter o menos do sentido, menos 16 da incógnita lá, vezes o 4, mais 2 vezes 2, mais 14. Então, meu momento em D para baixo. Aqui ele vai ficar positivo, né? Então, ele vai ficar mais 16. 16 vezes 4 vai dar 64, mais 64, mais 4, mais 68 tonelada força vezes metro. Então, depois calculados os pontos do momento, né? A gente vai aqui desenhar, representar ele no diagrama, né? Para a gente conseguir depois, nas próximas matérias, né? Através do diagrama, fazer o dimensionamento aí das nossas peças, né? Então, começando pelo ponto A, a gente sabe que aqui o momento que a gente encontrou no ponto A, ele vale 0. Lembrando que pela convenção do momento, né? Para baixo, em barra horizontal, é positivo, para cima é negativo. E na barra na vertical, para a esquerda é negativo, para a direita positivo. Então a gente chega aqui no ponto F, a gente calculou lá, a gente encontrou aqui nesse ponto menos 56. E no ponto C para baixo, a gente encontrou aqui, um pouquinho para baixo, né? Menos 128. Nessa barra aqui na vertical, a gente só tem carga concentrada. Então, eu posso ligar esses pontos através de retas, tá? Não é parábola só na carga distribuída, tá? Então, como eu não tenho nenhuma carga distribuída aqui no meio, posso ligar através de retas. Então, aqui vai formar um trapézio nessa região e aqui um triângulo. Então, aqui são duas retas. Essas inclinações das retas não são obrigatoriamente iguais, né? Essa aqui ela tem um pouquinho mais inclinada aqui. Preencho aqui o meu diagrama, né? Diagrama triangular. E eu sei aqui que se eu for verificar o pior momento nessa barra para fazer o dimensionamento dela, o valor para dimensionamento vai ser o menos 128, que vai estar aqui abaixo do ponto C. Passando para a barra horizontal, a gente começa aqui por esse balanço, né? Pequeno balanço. Então aqui no ponto B vale 0, conforme a gente encontrou. E no ponto C, à esquerda, vale menos 4. Então aqui um pouquinho antes do ponto C, vale menos 4. Como a gente sabe que tem uma carga distribuída aqui, ele está para baixo. Lembrando, quando faz o diagrama de carga distribuída, a parábola vai estar sempre assim nesse formato, tá? Então ele sempre vai estar empurrando, né? A parábola. Então a nossa parábola, ela vai estar nesse sentido aqui, tá? Para baixo.
com a concavidade, né? Nesse formato, tá? Então fica negativo. Aí quando a gente fez o ponto C aqui, para a direita, né? Um pouco fora de escala, só para você enxergar aqui o diagrama, né? Aqui menos 4. E a gente encontrou aqui menos 132, né? Bastante aí fora de escala, né? Mas dá para entender. E aqui no ponto D esquerda, a gente encontrou menos 168. Tá? Como a gente sabe que tem uma carga distribuída aqui no meio, esse diagrama ele vai estar aqui no formato de uma parábola, tá? Então aqui vai formar uma parábola desse jeito, tá? Um macetezinho, né, que vocês podem utilizar. Se eu ligar esses dois pontos, essa altura aqui no meio do vão, ela equivale, vou fazer de outra cor aqui, que equivale a Q vezes L ao quadrado, dividido por 8. Então aqui, puxar aqui para o lado, o Q é 2, o L é 8 ao quadrado, dividido por 8. 8 quartos por 2 é igual a 16. Essa diferença da linha até o final da parábola é os 16. Pode fechar o teu gráfico. Quando eu tenho trechos, quando eu não tenho variação de carga, muito mais fácil eu desenhar o gráfico de momento fletor. Deixa eu apagar aqui, fazer meu gráfico. E aqui no ponto E, o momento vale 0. Então a gente sabe, aparelho apoio fixo e móvel, o momento sempre vai ser 0. No ponto G, né, o positivo para a direita aqui, a gente encontrou 32, né? 32. E no ponto D, um pouquinho mais aqui, 68, né? Então aqui eu fecho o meu triângulo e eu posso ligar no formato aqui das retas, né? O diagrama vai ser positivo. Posso ligar em retas que eu só tenho carga concentrada, né? Se tiver distribuída essa parábola, e eu faço aí o fechamento do meu diagrama, tá? Diagrama de momento fletor, e aí eu dou concluído com essa parte, esse exemplo, né? Que resolvemos então os diagramas de esforço normal, cortante e agora o momento fletor.